Bom dia, boa tarde, boa noite. Somos da turma Bárbaros e a gente vai dar continuidade no projeto de extensão Saúde na Escola Online. Como tema principal, hoje é sexualidade e os acadêmicos são Jennifer Carla Martins, Laís Barbosa Pá, Lohane Fernandes da Silva, Marcel Caetano Virgulino dos Santos, que sou eu, e Priscila Gomes da Silva. Nosso orientador é o professor Dr. Flávio Ricardo Guilherme e agora eu darei início na apresentação. Trouxe um conceito de sexualidade para vocês, segundo a OMS, que, para quem não sabe, é a Organização Mundial da Saúde, e aqui no canto superior direito está a logo deles. Eles dizem assim: a sexualidade faz parte da personalidade de cada um. É uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Sexualidade não é um sinônimo de coito, ou seja, não é uma relação sexual. E não se limita à ocorrência ou não de orgasmo. Sexualidade é muito mais que isso. É a energia que motiva a encontrar o amor, contato e intimidade, e se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como essas tocam e são tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações, portanto, a saúde física e mental. Se saúde é um direito humano fundamental, a saúde sexual também deveria ser considerada um direito humano básico. Esse é o conceito que eles trouxeram. Vou falar um pouco agora da educação sexual, do que se trata, o objetivo e o porquê dessa educação sexual. Vou falar de uma maneira geral, já englobando todo, não especificando do que se trata, o objetivo e o porquê da educação sexual. Educação sexual nada mais é do que alguém mais experiente instruindo um adolescente, uma criança que está entrando na fase da adolescência, o que é certo e o que é errado, o que deve fazer e o que não deve. Nesse caso, eles devem orientar o uso de preservativos por causa dos perigos da DSTs e da gravidez precoce, que eu vou entrar mais em detalhes à frente. Gravidez na adolescência. Cerca de 18% dos brasileiros nascidos são filhos de mães adolescentes, ou seja, 400 mil crianças por ano são filhos de mães adolescentes. De acordo com a OMS, a gravidez na adolescência ocorre entre 10 e 20 anos. Aí vem aquela pessoa falar que teve filho aos 18 anos, que já era adulta. De acordo com a OMS, não. De acordo com a OMS, ela ainda estava na adolescência. Gravidez precoce. A dificuldade. Por que essa dificuldade? Porque na adolescência é uma fase onde os hormônios estão lá em cima, eles estão numa fase de transição da adolescência para a vida adulta, mas ainda estão na adolescência. E aí nessa fase eles se tornam rebeldes, acham que é dono de si mesmo, escondem as coisas dos pais, e é aí que ocorre essa gravidez precoce. Porque muitas vezes o pai e a mãe não sabem nem que o filho está tendo uma relação sexual com seu parceiro, e aí chega em casa, ele conta para o pai e para a mãe que está grávida. E acarretando vários problemas, porque essa adolescente ainda não está totalmente preparada para ser mãe. E segundo a pesquisa da ONU, o Brasil tem 68,4 bebês nascidos de mães adolescentes a cada 1.000 meninas de 15 a 19 anos. Consequências e risco dessa gravidez precoce. As consequências e riscos sociais
emocionais e econômicas para a mãe do bebê, para aquela adolescente que teve filho. Por quê? Porque essa adolescente vai ter que abandonar os estudos para poder cuidar do bebê. E então, nesse abandono de estudo, vai aumentar o índice de desemprego e índice de analfabetismo. Outra consequência também é o pré-natal mal sucedido. Por que pré-natal mal sucedido? Muitas vezes por questões financeiras, não tem condição, e também por conta daquela adolescente que escondeu do pai e da mãe, que estava grávida. E foi descobrir só de um tempo depois, pois a barriga foi crescendo e os pais perceberam. Sendo que essa adolescente tinha que ser acompanhada desde que descobriu que estava grávida, desde os primeiros sintomas de gravidez. E outros riscos e consequências é os abortos inseguros, onde aquela adolescente engravidou e ela não queria aquilo, e aí ela vai procurar clínicas que não são habilitadas, aquelas clínicas clandestinas, e vão tomar remédios para que isso aconteça, causando então, colocando sua vida em risco. E o resultado de tudo isso é um impacto no desenvolvimento do país, porque, como eu falei, vai aumentar o índice de desemprego, porque hoje em dia não se arruma nenhum tipo de emprego sem pelo menos ter o ensino médio. Vai aumentar o índice de mortalidade, pois a menina, a adolescente, pode morrer durante esse aborto, e aumentar o índice de analfabetismo, por conta do abandono de estudos para poder cuidar do bebê. Fatores que levam à gravidez no início da vida reprodutiva. É a falta de conhecimento adequado dos métodos contraceptivos, dificuldade de acesso a esses métodos por parte dos adolescentes, dificuldade e vergonha das meninas em solicitar o uso do preservativo pelo parceiro, e a violência, que aí entraria o estupro. E nesse penúltimo tópico, a vergonha. Muitas vezes, não somente esse tipo de vergonha, mas também a vergonha de contar para os pais, porque se os pais sabem, eles vão orientar que devem ser usado isso, deve ser usado aquilo para evitar isso e isso. Outros fatores é o desejo de estabelecer uma relação estável com o parceiro, que é aquela pessoa, aquela menina que muitas vezes toma um anticoncepcional e seu parceiro não quer estar mais com ela. E aí então ela arma o golpe, para de tomar um anticoncepcional e acaba engravidando deles para eles manter essa relação. O forte desejo pela maternidade, com expectativa de mudança social e de obtenção de autonomia através da maternidade. É aquele adolescente que quer ser mãe, quer ter um filho logo, para poder ter sua própria autonomia, achando que vai crescer na vida. E na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes passa muita dificuldade por conta disso. E meninas com o início da vida sexual cada vez mais precoce. Tipos de hábito. Hábitos que inibem a conversa e hábitos que estimulam a conversa. Aquela conversa com os pais. Os jovens irão descobrir sozinhos. O que eles vão descobrir sozinhos? Aqueles pais que não sentam com seus filhos, não perguntam e não instruem eles a nada, eles vão ir para o mundo e vão descobrindo as coisas sozinhos. Vão ser mal instruídos, vão estar expostos aos riscos. Por quê? Porque muitas vezes nem sabe que existe um preservativo, e aí fica com qualquer pessoa que encontra, não sabe o proceder daquela pessoa e pode engravidá-la. Tem vários tipos de risco.
por conta dessa inibição de conversa entre pai e filho. E aí entra também a questão da rebeldia também, dos filhos não quererem conversar com os pais. Mas os pais devem estar em cima sempre. Já aqueles que têm o hábito que estimulam a conversa é bem diferente, porque o adolescente vai ser bem instruído, irá desfrutar de uma maneira segura e saudável e não irá se expor ao risco de DSTs e gravidez. Por quê? Porque os pais sentaram, conversaram com ele, ó, você deve usar preservativo, no caso da menina tem que tomar anticoncepcional ou preservativo feminino e assim por diante. Eles foram bem instruídos, receberam conselhos e, como eu disse, não vão estar expostos a riscos. Como evitar a gravidez? Esses dois aqui são os métodos mais comuns que existem, que é o anticoncepcional e o uso do preservativo. O preservativo é esse aqui, do canto inferior esquerdo, e esse mais acima aqui, essa cartelinha. Existem outros tipos de métodos, que são os métodos contraceptivos. Dentro desses métodos contraceptivos estão os métodos de barreira, métodos comportamentais, métodos hormonais e métodos cirúrgicos ou esterilização. O método de barreira entra aí o preservativo masculino e feminino, o diafragma e os espermicidas, que são esses aqui. Preservativo masculino, esse que eu estou com o mouse em cima. O preservativo feminino, esse daqui. O diafragma, que está colocando aqui, ó, que é essa placa aqui. E o gel espermicida, que está inserindo aqui, que ele fica bem aqui, ó, essa partezinha branca. Esse método, eles utilizam produtos ou instrumentos que impedem a passagem dos espermatozoides pela vagina. Outro método é o comportamental, que é o uso da tabelinha, o muco e a temperatura. O muco cervical período infértil, que é esse daqui, quando estica ele se quebra, que isso significa que a mulher está no período infértil. Já esse daqui, do lado direito aqui, é o muco cervical no período fértil, onde a pessoa estica e ele volta, igual um elástico, não se quebra. Aí aqui a tabelinha, que dia 1 aqui no amarelinho é o início da menstruação. O vermelho é a metade do ciclo menstrual, que é dia 14. E o azulzinho, que é dia 10 até o dia 18, que é o período fértil. E esse método depende, sobretudo, do comportamento da mulher e exige um conhecimento prévio do corpo feminino para que possam ser aplicados. O terceiro método é o método hormonal, que é através de pílula, injeções, adesivos e dispositivo intrauterino, que é o DIU. Trata-se de um objeto colocado no interior da vagina para evitar concepção. Aqui estão os utensílios que eu citei anteriormente, por injeção, anticoncepcional, o DIU, o adesivo, comprimidos ou injeções produzidas com hormônios não naturais. Esse tipo de método interfere no equilíbrio hormonal do corpo da mulher, alterando o desenvolvimento do endométrio, o movimento das túbulas uterinas e a produção do muco cervical e impedindo que ocorra a ovulação. Quarto e último método, que são os cirúrgicos ou esterilização, que é a laqueadura e vasectomia. A laqueadura é no feminino, onde promove a obstrução das túbulas uterinas,
impedindo o processo da fecundação, que é o corte bem aqui onde está circulado, ó. E a vasectomia é no masculino, onde consiste em cortar e ligar os ductos deferentes, dois pequenos tubos que saem de cada um dos testículos e por onde passam os espermatozoides no momento da ejaculação, que é bem aqui, ó, perto dos testículos. E agora a Priscila vai dar continuidade no projeto e no conteúdo. Olá, meu nome é Priscila, estarei dando continuidade no nosso trabalho sobre sexualidade e o tema que eu abordarei agora inicialmente é o aborto, né? O Marcel já explicou que ocorre muitos casos, né? Pode ocorrer muitos casos na adolescência de meninas ficarem grávidas e um dos comportamentos de risco que essa adolescente pode se submeter é o aborto, né? Eu busquei aqui um conceito, né, que o aborto é um termo que se refere quando ocorre uma interrupção de gravidez antes do período perinatal. Esse período perinatal é a partir da segunda semana de gestação, quando o feto apresenta a partir de 500 gramas até a primeira semana do bebê, né? Então o aborto ocorre antes disso, né? E é esse período perinatal. Então o aborto vai ocorrer antes de chegar ao período perinatal, né? Cerca de 20% das gestações terminam em aborto. É um número relativamente grande, né? Se nós formos analisar como esses abortos são realizados, é muito arriscado, pessoal, porque eu apresentarei alguns dados mais para frente, né? Como, por exemplo, em quais casos a mulher pode realizar o aborto de forma legal. Porque tem muitas clínicas ilegais hoje em dia e a maioria desses abortos são realizados de forma ilegal, né? Causando muito risco para a vida da mulher. E ocorre também o aborto precoce, né? Ele é determinado quando ocorre o aborto antes da 12ª semana. E o aborto tardio é após a 12ª semana, né? São duas definições. E eu busquei também que 80% dos abortos são precoces, né? Eu trouxe aqui algumas classificações do aborto, né? Alguns casos que podem ocorrer. O aborto espontâneo é a interrupção involuntária da gestação antes da 20ª semana, né? Ocorre sem o desejo da mulher de abortar, né? Ele ocorre de forma involuntária. A ameaça de abortamento é quando a mulher deve estar muito atenta, porque ele é bem acompanhado de sangramento discreto ausência de dor. A mulher deve estar sempre acompanhando, né, o médico, deve estar sempre visitando o médico, deve estar fazendo ultrassom, acompanhando o seu bebê e qualquer tipo de sangramento, a mulher tem que ficar sempre esperta, que pode ser uma ameaça de abortamento. É recomendado repouso e abstinência sexual, né? O médico vai provavelmente recomendar isso, né, para a mulher ficar repousando, porque é perigoso para o bebê dela. É recomendado também que a mulher faça ultrassonografias regulares e medicação no caso da ameaça de abortamento, se for necessário, né? O médico vai indicar. O abortamento inevitável, ele ocorre quando o produto da concepção perde a viabilidade, evidenciando através da ultrassonografia, né? É quando não tem como mesmo, a mulher perdeu o bebê, é tudo evidenciado através da ultrassonografia, geralmente acompanhado de dor e sangramento bastante intenso. O abortamento completo, né, é quando ocorre a eliminação total do produto da concepção, né, do feto, e é acompanhado de sangramento discreto e ausência de dor. Pode ser percebido através da ultrassonografia, né, que o útero estará vazio apenas com alguns coágulos. O abortamento incompleto ocorre a eliminação parcial do produto da concepção, é acompanhado de dores e sangramentos mais intensos. E quando a mulher realiza a ultrassonografia, mostra restos ovulares, né? Então, é extremamente importante que a mulher faça seu pré-natal, ela acompanhe o médico
né? Faça seus ultrassons, porque qualquer dor, qualquer sangramento pode ser um aborto, né? Ela deve estar sempre atenta quanto a isso. O abortamento infectado ocorre quando há a presença de restos do produto da concepção no útero, né? Podendo ocorrer uma infecção, né? E geralmente esse abortamento infectado ocorre nas clínicas clandestinas, né? Quando a mulher faz o aborto de forma ilegal, não tem toda a segurança, não tem toda a higienização necessária, pode ocorrer uma infecção, né? Não tem os cuidados necessários e ela acaba se sujeitando a um grande comportamento de risco aí. Esse abortamento infectado, ele é acompanhado de sangramento, dor e febre. O abortamento retido ocorre quando há a morte do produto da concepção e o material fica retido por mais de 30 dias no organismo da mãe. Ele é ocorrido a partir da ausência de dor ou sangramento, e a ultrassonografia apresenta a ausência de um batimento cardíaco fetal ou a ausência do embrião no saco gestacional. Mais uma vez, né, aqui fixando a importância da mulher realizar a sua ultrassonografia, o seu pré-natal, sempre estar acompanhando o médico, né? Abortamento habitual ocorre quando a mulher apresenta 3 abortos espontâneos consecutivos. E é extremamente importante que a mulher sempre esteja atenta, pessoal. Ela deve se cuidar do seu bebê, né? As principais causas do aborto. Eu trouxe aqui as 4 principais causas, né? Alguns abortos, eles não dá para identificar assim de primeira, né? O médico tem que fazer exames laboratoriais, e alguns principais causas: anomalias cromossômicas decorrentes de problemas nos gametas, na fertilização ou no processo de divisão celular embrionária, ou também através de infecções como toxoplasmose ou sífilis. Pode ocorrer também um aborto a partir das alterações uterinas ou também dos fatores imunológicos e endócrinos, né? Vou passar o slide aqui. Fatores de risco para o aborto, né? Alguns fatores que podem gerar risco ou para a mãe ou para o bebê. A idade avançada da mãe, aumenta-se as chances do aborto. Aos 45 anos, por exemplo, olha, as chances chegam a 80%. Então, a mulher tem que estar sempre esperta quanto a isso, né? Quanto à sua idade. Antecedentes de um aborto espontâneo. O risco de um novo aborto aumenta após a ocorrência de 2 abortos espontâneos. Mais uma vez, eu vou dizer, a mulher tem que estar sempre de olho. Gente, a gestação é algo que ela não pode descuidar. Ocorreu uma dor, um sangramento, vai para o médico, realiza a ultrassonografia, o médico vai ver o que é melhor para você. O consumo de drogas ilícitas e ilícitas também é um fator de risco para o aborto, né? Que inclusive na aula passada nós trabalhamos esse tema, né, sobre drogas lícitas e ilícitas também. Se você não viu o vídeo ainda, pode ver, entra aqui no canal que você vai encontrar. E esse consumo de drogas lícitas pode ser droga, ou pode ser cigarro, ou álcool. E as drogas ilícitas pode ser LSD, maconha, e tudo isso pode afetar a sua gestação, né, a gestação da mulher. Fatores de risco para o aborto, continuando. O excesso ou baixo peso, né? O peso é um fator extremamente importante, né, para o cuidado da gestação. A mulher tem que estar sempre de olho nisso aí. O uso de determinados medicamentos, né, também é muito importante. A mulher sempre tem que comunicar ao seu médico, né, se estiver tomando algum remédio, que se esse remédio for trazer riscos para a sua gestação, o médico vai te dizer qual é o melhor caminho a seguir, né? Aí aqui o aborto e a legislação brasileira, né? O que o Brasil diz sobre o aborto, né? Quais casos são legais, quais casos são ilegais. Aqui
no Brasil só é permitido em 3 casos o aborto. Em caso de estupro, em caso de quando a gravidez apresenta riscos de vida à mãe e quando o feto apresenta anencefalia, ausência de fusão das pregas neurais e da formação do tubo neural na região do encéfalo, o que acaba tornando a vida inviável. Então, a partir daí, né, a mulher pode estar realizando um aborto, ela será amparada pela saúde, né, brasileira, então ela pode estar realizando o aborto legalmente. Se não for nenhum desses casos e ela realizar o aborto, ela estará realizando de forma ilegal. Então, apresentarei aqui agora as DSTs, né, que nós conhecemos bastante, são as doenças sexualmente transmissíveis. É algo que nós devemos estar sempre cientes, devemos saber quais são os sintomas, quais são as possíveis transmissões. E algumas DSTs, quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para complicações graves e até a morte. Algumas DSTs podem ser tratadas em semanas, né, quando notadas, mas outras, se não tratar, pode levar até a morte. Algumas DST também podem ser transmitidas da mãe infectada para o bebê durante a gravidez ou durante o parto, né? Podem provocar, assim, a interrupção espontânea da gravidez ou causar lesões ao feto. Outras podem também ser transmitidas por transfusão de sangue, contaminando ou com sangue contaminado, ou compartilhamento de seringas e agulhas, principalmente no uso de drogas injetáveis, né? Que é um fator de risco extremamente importante, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de DSTs. Uma que nós conhecemos bastante, né, que é bastante comentada, que nós devemos estar cientes, é a AIDS, né, pessoal? Ela é causada pela infecção do organismo humano pelo HIV. O HIV compromete o funcionamento do sistema imunológico humano, impedindo-o de executar adequadamente sua função de proteger o organismo contra agressões externas, tais como bactérias, outros vírus, parasitas e células cancerígenas, né? Então, nós temos que estar bastante atentos quanto a isso para controlar essa doença, né? O cancro mole, também chamada de cancro venéreo, popularmente é conhecida como cavalo. Manifesta-se através de feridas dolorosas com base mole. A gonorreia é a mais comum das DSTs. Também é conhecida pelo nome de blenorragia e pingadeira, ou também esquentamento. Pode apresentar coceira, secreção e nas mulheres essa doença atinge principalmente o colo do útero. A herpes manifesta-se através de pequenas bolhas localizadas principalmente na parte externa da vagina e na ponta do pênis. Essas bolhas podem arder e causar coceira intensa. Ao se coçar, a pessoa pode romper a bolha, causando uma ferida. A sífilis manifesta-se inicialmente como uma pequena ferida nos órgãos sexuais e com ínguas, né? São aqueles caroços, principalmente nas virilhas. A ferida e as ínguas não doem, não coçam, não ardem e não apresentam pulso. Após um certo tempo, a ferida desaparece, sem deixar cicatriz, dando à pessoa uma falsa impressão de estar curada. Se a doença não for tratada, continua a avançar no organismo, surgindo manchas em várias partes do corpo, inclusive nas palmas das mãos e solas dos pés. Pode ocorrer queda de cabelo, cegueira, doença do coração e paralisias. E como nós estamos falando, né, de adolescente, né, de sexualidade e adolescência, nós não temos como fugir da puberdade, né? Puberdade é quando os corpos dos adolescentes já têm capacidade reprodutiva, né? É uma época, é uma fase da vida do adolescente, da vida do ser humano, né? Que ocorrem muitas dúvidas e sentimentos variados, né? Porque é uma época que eles vão fazer muitos questionamentos, né? O corpo estará mudando,
os hormônios aumentam, né? Então ocorre muita mudança no corpo e na mente também do adolescente. Das meninas, na puberdade, é normal acontecer o crescimento dos seios, aparecer os pelos pubianos e ocorre também a primeira menstruação, né? Que quando a mulher, a menina, está biologicamente pronta para gerar uma vida. Já nos meninos, ocorre a mudança na voz, o crescimento dos pelos, aumento do volume testicular e aumento da força física, né? Então, nessa época da adolescência, né, como ocorre muitos questionamentos, é o momento que o adolescente ele vai se encontrar, se questionar, né, buscar novas experiências e também ocorre a identificação quanto ao sua identidade de gênero, né? O adolescente ele vai se identificar ou como homem, ou como mulher, ou até mesmo como os dois, né? Como tem casos. É construída pelo próprio indivíduo sua identidade de gênero, independente do sexo biológico ou orientação sexual. Essa identidade de gênero é como o indivíduo se vê e deseja ser reconhecido, né? Como ele quer ser conhecido, como ele quer ser visto na sociedade, né? Então, na adolescência é a época que ele vai começar a se conhecer, vai começar a conhecer de outras pessoas e ele vai ser reconhecido na sociedade como desejar. A orientação sexual, ela se refere à atração de cada indivíduo, né? O termo orientação sexual é utilizado na atualidade em substituição ao termo opção sexual, né? Porque essa opção sexual que usavam antigamente passava uma falsa ilusão que o adolescente, a pessoa, o ser humano escolhia a sua orientação sexual, né? Escolhia se ele vai gostar de mulher, se ele vai gostar de homem, se ele vai gostar dos dois. Então, isso não existe, não é a pessoa que escolhe gostar de alguém, né? É uma orientação sexual. Alguns exemplos, né, de orientação sexual é o heterossexual, que é a atração por pessoas do sexo oposto ao seu. Homossexual, a atração por pessoas do mesmo sexo. E o bissexual, a atração por ambos os sexos. Também temos diversas classificações, né? Temos mais de 30 classificações, mas nós trouxemos aqui apenas 3 como exemplo. E aqui nós trouxemos um exemplo, né, de como a educação sexual pode ser abordada na escola. Aqui é como uma sala do infantil, é de uma forma bastante lúdica e nós não devemos deixar, né, de trabalhar a educação sexual na escola. Então aqui um exemplo. Já não fica legal. Quem tá passando a mão na nossa coxa? Que negócio chato, né? Então não pode. Fica de olho. Fala aí, por que você tá passando a mão na minha coxa aí, ô? Vamos ver outro lugar? Que pode? Nosso cotovelo pode. Nosso bracinho pode. Agora você entrou numa parte legal. E a parte que não pode? A barriga. Não pode. Não pode. A nossa barriga tem que ficar de olho, né, gente? Só para fazer cosquinha. Aí, deixa eu te explicar por que não pode. Eu já estudei. Vocês sabem o que é parte íntima? Eu sei, é coisa que só a gente pode ver. Isso, íntimo é aquilo que é só nosso. Só a gente pode. Então, aqui está a nossa parte íntima de cima. Você escreveu o nome de cada parte? O nome. Aqui é o nosso seio, o nosso mamilo. E todos nós temos, né? Todo mundo tem essa parte. E não é legal ninguém tocar, tá bom? Só você deveria correr, não, vermelho não pode. Imagina, se você põe a mão aqui na tia, pode? Não pode. E aí, nós temos a nossa parte íntima de baixo. Essa é muito íntima. Se um dia machucar, doer, ou você sentir medo, você tem que contar para
alguém que você goste, que você confia. Pode contar pra tia, tá? E aí vai proteger. Isso, e a gente vai proteger vocês. Então, toda vez que alguém tocar no lugar que não pode, você fala assim, ei, não pode. Se a pessoa continuar, você chama a mamãe e papai. Chama a tia, chama todo mundo, tá bom? Amigo, mas não deixa. Todo mundo entendeu o nosso sinal do pode, cuidado e não pode? Ô tia, eu não tinha ninguém sozinha, né? Oi? Eu não aprendi essa. Ô tia, Já estudou isso aí, vai estudar isso mesmo. ninguém tá comigo. Minha mãe. Você tem segurança melhor. Então esse foi um exemplo, né, de como nós podemos trabalhar a educação sexual na escola, né, que é de extrema importância, não podemos deixar de lado. E aqui são nossas referências que nós utilizamos para fazer o nosso trabalho. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Acompanhe nossos vídeos, tá? Muito obrigada a todos pela atenção. Até a próxima.